A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Filipenses, no capítulo 1, Filipenses 1, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor nos fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o tema dessa palavra é vivendo em Cristo. Vivendo em Cristo. Essa palavra, ela nos traz uma reflexão. Ela nos faz refletir, né, algumas coisas sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida. Ela nos faz refletir, porque nós precisamos refletir a nossa vida, né? A palavra de Deus nos fala que Paulo ele estava na prisão, e ali na prisão a sua fé, ela estava 100% em Cristo. A sua vida estava entregue a Cristo, né? E aquele momento que ele estava vivendo ali na prisão, ele refletiu. Ele fez uma reflexão de que, né, a sua vida estava entregue a Cristo, né? Que ele fez uma decisão um dia, entregou a sua vida a Cristo. E agora ele tinha uma certeza no coração dele, que se alguma coisa acontecesse com ele ali, ele tinha certeza da salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Se ele viesse a adoecer dentro daquela prisão, ou viesse, né, a falecer, ele sabia que a alma dele estava entregue ao Senhor Jesus. Ele tinha certeza da sua salvação. Essa é a reflexão que Paulo fez ali, naquela prisão. Meus irmãos, da mesma forma, nós temos que refletir a nossa vida. A vida é um presente de Deus. Né? Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. A Bíblia nos fala que a alma do homem, o corpo do homem, ele perece. Ele envelhece, ele perece. Nós vamos um dia, né, morrer. Esse corpo, cada mês que está passando, cada ano, né, os anos vão passando, nós vamos nos envelhecendo, os cabelos brancos já vêm, né, nós vamos nos envelhecendo, e faz parte da vida. Mas nós temos que viver pensando na morte? Não. Nós temos que viver, né, viver a vida, viver com alegria, viver uma vida leve, né? Compartilhar momentos de alegria com as pessoas, compartilhar momentos de lazer, viver uma vida em paz, uma vida leve. Deus deu esse presente para o homem, que é o presente da vida. Nós não temos que viver deprimido, pensando na morte. Mas nós temos que refletir a nossa vida. Porque um dia nós vamos passar dessa vida para outra vida. Esse corpo carnal, ele vai perecer um dia. E nós vamos partir. E nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. É por isso que o homem, a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado entrou no mundo, né? E esse corpo aqui é perecível. Esse corpo carnal, né? Ele nos leva, às vezes, ao pecado, a falhar. Mas a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós nos arrependemos,
nós confessamos o nosso pecado e nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós temos comunhão com o Senhor Jesus, nós temos comunhão uns com os outros. Porque o sangue de Jesus nos purifica e nos dá essa comunhão e nos dá esse acesso à eternidade. O Senhor Jesus nos une a Deus. Ele nos dá o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele nos purifica, nos santifica. Ele nos convence do nosso pecado. E meus irmãos, nós temos que refletir a vida. Quantos que já não passaram? Quantos que você, às vezes, você tem até um familiar que já passou, um amigo, um parente, que já passou dessa vida para outra. Muitos ainda têm tempo ainda de se arrepender antes da morte. Aqueles que ainda não se arrependeram, que não confessaram a sua vida, não entregaram a sua vida a Cristo, muitos ainda têm chance de se arrepender. Mas muitos, quantos que já passaram dessa vida para outra e não tiveram nem tempo de se arrepender? Não tiveram nem tempo de confessar, de aceitar, de confessar o seu pecado, ou de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, e a Bíblia nos fala que a alma é eterna. A alma é eterna. A nossa alma é eterna. O nosso corpo, ele vai perecer um dia, mas a nossa alma é eterna. E o homem, ele precisa fazer essa escolha de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele venha viver após a morte do seu corpo físico, ele venha viver a vida eterna em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem precisa fazer essa escolha, ou ele vai viver a vida eterna, ou nós vamos partir para a vida eterna, ou uma vida eterna sem Deus. E nós sabemos que muitas pessoas às vezes não gostam de falar dessas coisas. Existem os dois lados. Existem os dois lados. Né? Nós sabemos que existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. E nós temos que tomar essa escolha de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Deus não criou o homem para ser condenado. Deus criou o homem para salvar ele, para dar a ele a vida eterna. Mas a própria palavra nos fala, né? A palavra de Deus fala assim: ide por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós precisamos crer, nós precisamos aceitar o Senhor Jesus. Como a palavra de Deus fala, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, meus irmãos. Eu até recebi um comentário essa semana no meu canal. Uma pessoa pegou e deixou um comentário lá e falou assim: a vida sem Jesus não tem sentido. E é verdade. Não tem sentido. Porque a verdadeira paz é Jesus. A verdadeira alegria é Jesus. A nossa alma sente isso. E que você venha refletir a sua vida. Que você venha refletir a sua vida. Porque Deus, Ele quer salvar a sua alma. Que nós venhamos preparar a nossa alma. Por isso que o tema dessa palavra é vivendo. Paulo disse assim: o viver é Cristo. O viver é Cristo, meus irmãos. A vida sem Jesus não tem sentido. Se você não entregar a sua vida a Cristo, o homem só vai ter certeza da sua salvação quando ele entregar a sua vida a Cristo. É por isso que Paulo estava lá na prisão. Não importa a luta que o homem esteja passando, a situação que o homem esteja,
Mas se ele está com Jesus, ele se sente seguro, ele se sente em paz, ele tem descanso na sua alma. E que você venha entregar a sua vida a Jesus, para que você venha ter essa certeza de salvação na sua vida. Porque um dia o Senhor vai nos chamar. E essa é a pergunta que eu faço para a sua vida. Se o Senhor te chamar hoje, você está preparado? Porque um dia Ele vai nos chamar. Nós não sabemos. Nós não sabemos, irmãos, meus irmãos, se nós deitamos na cama e acordamos vivos. Quantas às vezes, de uma hora para outra, tão bem e acontece, é a vida. É triste, uma perda, é dolorosa, machuca, fere. Nós sentimos a perda de um familiar, de um amigo. Essa semana mesmo eu perdi um grande amigo, né? Perdi um grande amigo. Machuca, dói, né? Meu amigo João, o Senhor chamou ele. Partiu para a eternidade, né? Ele teve oportunidade. Nos últimos momentos da vida dele ali, foi ali, meu irmão, que é pastor no Brasil, e fez um apelo para ele aceitar Jesus, e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele teve tempo para se arrepender, ele teve tempo para entregar a sua vida a Cristo. E ele está nos braços do Senhor. Meus irmãos, é isso que nos consola, é isso que nos conforta. Meu amigo João partiu, mas ele partiu com o Senhor. O Senhor chamou ele. Deus deu a ele essa oportunidade. Mas quantos partem dessa vida e não tem nem oportunidade de se arrepender? É por isso que se o Senhor bater na porta do seu coração hoje é dia aceitável. Hoje é dia de você se arrepender. Porque o homem tem ouvido a palavra de Deus, o homem tem ouvido. Quando Deus te chamar, aceite, se arrepende, abra o teu coração. Eu recebi essa notícia, minha irmã perdeu seu companheiro, partiu. Minha irmã Márcia perdeu seu companheiro, partiu para a eternidade. É isso que consola e conforta o coração dela. Eu estou orando pela vida dela, para que Deus venha consolar, confortar o coração dela. Consolar o coração dos parentes, dos amigos. Mas ele está na eternidade. Ele está com o Senhor. Porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer te dar essa certeza de salvação. Que você venha ter essa certeza da salvação na sua vida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho. Aquele que está em Jesus, meus irmãos, quando ele morrer, ele não vai morrer, ele vai morrer se for físico, mas a alma vai estar com o Senhor na eternidade. Essa é a maior riqueza que o homem pode alcançar nessa vida, é a salvação eterna. É a salvação eterna. Eu fui no Brasil agora, ano passado eu fui no Brasil, e eu tive a oportunidade de ver quando eu fui lá e tudo, mas é a vida. Nós estamos aqui hoje, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Então que você venha se arrepender enquanto há tempo. Que você venha entregar sua vida a Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É ganho. Claro que nós sentimos a falta, a perca,
do amigo, do ente querido, mas quando nós sabemos que ele está nos braços do Senhor, quando o Espírito Santo toca em nós e fala, ele está com o nosso Salvador, ele está com o nosso Senhor, isso nos consola, nos conforta, nos refrigera. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A salvação é de graça. Deus nos deu, Jesus morreu na cruz do Calvário e nos garantiu essa salvação na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o homem tem que fazer essa escolha. Deus quer te salvar. Reflete a sua vida espiritual. Reflete para que assim você venha ter a certeza da salvação na sua vida. Para que um dia o Senhor venha te chamar e você venha partir para os braços dele. Que você venha, ter essa segurança, porque Jesus é a segurança da vida eterna. Nós temos que se abrigar no Senhor, de confiar e descansar no Senhor, entregar nossa alma ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega. Nós temos que entregar. Essa é a palavra de Deus, Eu ainda estou de luto, devido a essa perca familiar, desse grande amigo, desse grande irmão, O João, ele partiu com o Senhor, e isso que nos conforta, isso que nos consola. Nós estamos tristes por isso, pela perca da pessoa, do amigo, mas nós sabemos, o que nos consola, o que nos conforta, é que ele está nos braços do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus, que você venha refletir a sua vida, que você venha refletir a sua vida espiritual, para que você venha ter a certeza da salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero orar com a sua vida, despedindo, entregando essa mensagem e orando a bênção apostólica à sua vida, profetizando a bênção apostólica na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha confortar os corações, Senhor, daqueles que perderam entes queridos, que o Senhor venha confortar, refrigerar. Em especial, oro pela vida da minha irmã, Senhor, que perdeu o seu companheiro, que o Senhor venha confortar e consolar o coração dela, trazer paz ao coração dela, conforto, refrigera a alma dela. Conforta, Senhor, os nossos familiares que perderam entes queridos, Senhor Deus, os nossos amigos, os nossos irmãos. Conforta, Senhor, refrigera. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo é o Consolador e que Ele venha consolar essas almas. Que nós venhamos refletir a vida, Senhor. Nós estamos aqui de passagem nessa vida. Mas nós temos que viver para Cristo. Nós temos que entregar nossa vida a Cristo, ao Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz, derramou o Seu sangue pelas nossas vidas. E a Tua palavra nos fala que o morrer é Cristo. Que nós venhamos entregar a nossa vida a Cristo. Porque a Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que Jesus é a certeza da salvação. Que nós venhamos ter essa certeza no nosso coração. Que o Senhor Jesus venha colocar, o Teu Espírito Santo venha colocar essa certeza no nosso coração. Consola, conforta, refrigera. Traz o refrigério do Teu Espírito. Meu Pai, nós oramos assim, profetizamos a Tua bênção, o consolo, o refrigério, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus e que o Senhor venha te abençoar através dessa palavra. Que Deus venha te confortar, trazer refrigério, que você venha refletir essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.